Todos pensavam que ele era um perdedor solitário sem futuro, mas ele se revela um meio demônio que é a chave para derrotar os vampiros sanguinários que dominaram o mundo. A história começa com Yu, que era um ninguém patético cujos próprios pais o odiavam desde que nasceu. Sua mãe acreditava que ele era um demônio amaldiçoado e o fez viver cada momento com medo até que seus pais finalmente tentaram matá-lo. Após o incidente, foi levado a um orfanato, decidido a viver sozinho. Mas com a ajuda de outra órfã, Mika, ele aprendeu o valor da família e criou laços verdadeiros com os amigos do orfanato. Infelizmente, essa felicidade e paz não duraram muito. Um dia trágico, um vírus mortal se espalhou subitamente pelo mundo e eliminou todos com mais de 13 anos. Yu e sua gangue tentaram escapar da loucura juntos, mas logo foram cercados por vampiros sinistros que os capturaram e os levaram para uma cidade subterrânea, onde todas as crianças sobreviventes eram forçadas a sacrificar seu sangue todos os dias aos vampiros. 4 anos se passaram assim, tornando Yu um garoto emo com problemas de raiva, mantido sob controle pelo melhor amigo, Mika, que aceitou a situação e aconselha Yu a cooperar com os vampiros para sobreviver. Um dia, eles veem um vampiro pisar na mão de uma criança como se não fosse nada, o que enfurece Yu tanto que ele tenta brigar com um vampiro adulto. Mika implora ao vampiro que perdoe a burrice do Yu, mas o vampiro o ignora e pega Yu para jogá-lo de um penhasco. Ele só escapa de ser jogado quando um vampiro nobre aparece, após o que o vampiro solta Yu sem dizer nada e vai embora. Aliviado, Mika o cumprimenta como Lord Ferid e explica toda a situação a ele. Lord Ferid ri-se e pergunta a Mika se ele virá à sua mansão mais tarde naquele dia, porque o FB1 está morto demais para o impedir agora. Depois que Mika concorda, o Lord pergunta se ele se juntará a eles também. Mas antes que Yu possa xingá-lo, Mika explica que ele é muito tímido para vir. Enquanto voltavam, Yu diz com confiança que ele poderia ter dado uma surra naquele vampiro e fica bravo com Mika por ter se desculpado antes. Ele então pergunta como Mika e Lord Ferid se conhecem, ao que Mika responde que o nobre é basicamente seu super pai, que bebe seu sangue regularmente e lhe dá guloseimas em troca. Yu fica furioso com ele por se vender a um vampiro e vai embora. Mais tarde naquela noite, ao retornar ao pequeno barracão onde as crianças do orfanato agora vivem, ele fica surpreso ao ouvir que estão preparando curry para o jantar. Eles explicam que Mika, de alguma forma, trouxe todos os ingredientes para casa, permitindo-lhes ter um banquete pela primeira vez desde que foram levados para este lugar subterrâneo. Todos à mesa devoram a deliciosa refeição, exceto Yu, que simplesmente olha para a comida em silêncio. Assim que todos adormecem, Mika finalmente aparece no abrigo. Yu o confronta e oferece seu sangue da próxima vez, mas Mika protesta, dizendo que seu foco deve ser derrotar os vampiros. Yu admite tristemente que nunca poderá derrotar os mais poderosos, mas Mika o cala e diz que as outras crianças dependem da esperança dele para continuar. Eles se sentam para comer o curry quando Mika dá a Yu um revólver para usar contra os vampiros e mostra um mapa da cidade subterrânea que roubou da mansão de Ferid. Ele revela que sempre planejou usar sua conexão com o nobre vampiro para encontrar uma saída daqui e pede a Yu para fugir com ele. Yu fica sem fala por um tempo, mas finalmente pergunta: de que adianta escapar se vão morrer infectados pelo vírus? Mika admite não ter resposta, mas acredita que podem dar um jeito em 1 ano, antes de completarem 13. Isso é de alguma forma suficiente para convencer Yu e eles acordam a todos para tentar fugir no meio da noite. O grupo se esgueira silenciosamente pelas entranhas da cidade para chegar ao local que está claramente marcado como a saída no mapa, mas acaba sendo uma armadilha montada pelo Lord Ferid. Ele os recebe com um sorriso malicioso, dizendo que adora brincar com humanos. Antes que alguém possa reagir, ele avança em super velocidade em direção a uma das garotas e a morde, o que a mata instantaneamente. Yu atira nele e erra, mas Ferid se impressiona que Mika conseguiu roubar uma arma e um mapa dele, e então ele revela que a saída no mapa de fato existe e se conseguirem passar por ele, poderão escapar. Yu assusta a todos, fazendo-os fugir, atirando sua arma para o céu, mas Ferid os elimina sem esforço até que apenas Mika e Yu permaneçam. Mika olha para Yu uma última vez e o lembra que eles sempre serão família antes de pegar a arma e correr em direção a Ferid. Antes que ele possa atirar, Ferid o empala com as mãos nuas e corta o braço que segurava a arma. Para a surpresa de Ferid, Yu aparece atrás dele, pega a arma e atira a queima-roupa. Ele então tenta desesperadamente arrastar Mika com ele para a saída, mas Mika o empurra e grita para ele fugir. Finalmente, Yu se solta e foge até se encontrar numa floresta nevada, onde é abordado por 3 pessoas encapuzadas que o chamam de o Menino Profetizado para ser a chave para derrotar os vampiros. Ao ouvir isso, Yu os abraça e grita que fará qualquer coisa para derrotar os vampiros. Depois de se acalmar um pouco, ele pergunta quem diabos eles são, pois todos os humanos deveriam ter morrido. O homem ri e explica que os vampiros mentiram para ele e que na realidade, embora o vírus tenha exterminado a maior parte da humanidade, 1/10 da população conseguiu sobreviver e está a tentar reerguer-se neste novo mundo que também está a ser invadido por demônios. Ele então apresenta-se como Guren,
um tenente-coronel do Exército Demoníaco Imperial, uma organização cuja missão é obter o máximo controle possível da nova civilização humana. Ele convida Yu para se juntar ao exército e obter o poder que precisa para derrotar os vampiros que tanto odeia. Sem pensar duas vezes, Yu concorda e se torna um membro. 4 anos depois, ele se tornou um espadachim habilidoso e espera integrar a unidade caça-vampiros. Ele continua tão esquentado como antes e um dia, ele ignora as ordens de seus superiores e sozinho enfrenta um cavaleiro demônio do apocalipse. Ele salta com perícia em um de seus braços, corre em direção ao rosto, cortando seu braço pelo caminho e finalmente desfere um golpe mortal em seu peito. Para sua decepção, ele é suspenso por sua desobediência em vez de ser elogiado e é enviado para uma escola cheia de pessoas comuns. Ele faz um escândalo, implorando a professora para suspendê-lo na frente de toda a turma, mas é interrompido pela garota sentada atrás dele, que, silenciosamente, lhe mostra um bilhete revelando ser uma oficial de vigilância do exército chamada Shinoa, que o denunciará se ele não cooperar. Isso o cala imediatamente, mas ela joga mais sal nas feridas dele ao dizer que a suspensão não termina até que ele faça pelo menos um amigo. Yu não crê no que houve, e ela insiste contando toda a fofoca que o tenente-coronel Guren lhe disse do passado. Como uma terapeuta, ela supõe que ele é incapaz de se aproximar de alguém e fazer amigos porque seus pais morreram bem na frente dos olhos dele. Ele tenta se livrar dela, mas ela o segue aonde quer que ele vá. Perto dos armários, eles veem um grupo de valentões intimidando um nerd para que lhes dê o almoço. Inicialmente, ele decide ignorá-los, mas quando eles vão longe demais, ele os confronta e os avisa para parar. O líder fica animado para enfrentar um novo oponente, mas pouco antes de começarem a brigar, Shino avisa Yue que sua suspensão será estendida se ele machucar um civil. Ele acaba levando um soco no rosto e de alguma forma se vê ajudando o nerd a levar comida para seus agressores. O nerd chamado Yoichi explica que a situação de bullying aconteceu depois que ele pediu a Yama, o cara que socou Yue, para ser adicionado ao seu círculo íntimo de amigos. Ele esperava que, se fizesse parte do círculo, pudesse pedir a Yama para interceder por ele, para que entrasse no exército, apesar de reprovar no exame de admissão. Ue se pergunta que valor a palavra de Yama teria, ao que Yoichi revela que Yama é, na verdade, um candidato com assento reservado na unidade de extermínio de vampiros, também conhecida como Companhia Demônio da Lua. O sangue de Yue ferve de ciúmes, e ele passa a odiar Yama ainda mais. Yoichi explica que ele é, de fato, autoconsciente e sabe que perdedores fracos como ele geralmente não se juntam ao exército, mas ele quer vingar sua irmã que se sacrificou para protegê-lo de um vampiro. Ao ouvir isso, Yue lhe diz que sua irmã não teria querido que ele arriscasse a vida, e que ele deveria continuar sendo um incel de 5ª categoria. Assim, ele abandona Yoichi, mas de repente uma explosão acontece atrás deles e um alerta de que um vampiro está solto na escola soa por toda a parte. Shino ordena aos 2 garotos que evacuem para que ela possa chamar a Companhia Demônio da Lua, mas Yue teimosamente diz que ele mesmo derrotará o vampiro e foge. Ele corre pela multidão de estudantes em pânico e para os corredores vazios ao ouvir um grito de uma sala. Lá ele encontra uma vampira bebendo o sangue de uma estudante enquanto Yama se urina, escondido num canto. Yue avança com sua espada, mas ela salta do caminho e o ataca. Ele desvia por pouco do golpe dela, mas ela imediatamente o segue com um chute que o arremessa contra a parede, após o que ela tenta socá-lo novamente. Ele mal consegue se soltar e balança a espada mais algumas vezes, até que finalmente acerta e corta o braço dela. Ela rapidamente o pega e o observa em silêncio por algum tempo. Yue ouve a estudante soltar um suspiro trêmulo, então ele freneticamente diz a Yama para pegar a garota e correr. Em vez disso, o covarde patético grita que mentiu que era soldado para que todos o temessem. A vampira então regenera o braço e pega um bastão. Ela começa a golpear cegamente, mas ele desvia de todos os golpes e a corta várias vezes. Ela continua curando feridas superficiais e volta para beber mais sangue da garota, mas Yoichi de repente irrompe na sala e a derruba no chão. Antes que a vampira possa atacá-lo, Yue bloqueia a mão dela, o que a deixa furiosa, e ela os empurra pela janela. Enquanto caem, ele crava a espada no corpo dela, mas ela ri e diz que não passa de um arranhão para ela, e que vai se deliciar com o sangue dele antes da Companhia Demônio da Lua chegar. Nesse momento, outra espada a perfura, mas desta vez ela percebe com horror que é uma arma amaldiçoada. O tenente-coronel Guren se despede friamente dela, enquanto ela se desintegra em pó instantaneamente. Depois que o vampiro foi embora, Guren provoca Yue por achar que ele poderia derrotar um vampiro com uma arma comum, mas Yue insiste que ele esteve totalmente muito perto de matá-la, e que ele já deveria se tornar um membro da Companhia Demônio da Lua. Guren o rejeita porque não gosta de pessoas que não conseguem trabalhar em equipe e diz que ele não pode ser um membro até que faça um amigo. Nesse instante, Yoichi corre até Yue, aliviado por estar vivo, e o abraça tão forte que o faz desmaiar.
Em sua mente, ele volta ao lugar onde perdeu a família do orfanato. Todos os amigos sorriem para ele, e Mika diz estar feliz que Yue finalmente fez um amigo. Ele pede a Yue que cuide bem dele e se despede, pois o trabalho deles está feito. Antes que Yue possa entender, todos se viram e partem sem olhar para trás, apesar de Yue implorar para que não o façam. Na próxima vez que acorda, ele se vê deitado em uma cama de hospital com Yoichi e Shino sentados ao seu lado. Shino traz a boa notícia de que Yue e Yoichi são oficialmente membros da Companhia Demônio da Lua. Ela então diz que espera trabalhar com eles como camaradas e pede um aperto de mão. Enquanto Yoichi logo estende a mão, Yue hesita, mas relutantemente une as mãos às deles também. No dia seguinte, a garota que salvou do vampiro timidamente lhe dá uma carta de amor agradecendo por tê-la salvo, e foge antes que ele diga algo. Shino o provoca depois de ver isso, o que irrita Yue, e ele exige saber por que ainda tem que ir à escola se faz parte da unidade de extermínio de vampiros. Shino encolhe os ombros e o aconselha a falar com Guren, mas ele nunca está por perto. Finalmente, ela o garante que seu treinamento para a Companhia Demônio da Lua já começou, e que, se for bem, um dia ele terá o que realmente deseja. Ela então tira uma chave que se transforma no demônio coberto de chamas com quem ela tem um contrato. O demônio se transforma numa foice gigante, fazendo Yue perceber a verdadeira natureza das armas amaldiçoadas chamadas armas infernais, que podem matar vampiros. E decide que o jeito mais rápido de obter um braço infernal é arrancá-lo de Shino, apesar de ela ter dito que essas armas não podem ser usadas por outros quando imbuídas com o demônio de uma pessoa específica. Mesmo assim, Yue a provoca para uma luta e consegue surpreendentemente se defender contra a foice amaldiçoada dela. No fim, ela liberta seu demônio da foice, que o ultrapassa e o deixa sem fôlego. Yue se maravilha com o poder das armas infernais e especula como será fácil derrotar vampiros quando tiver uma, mas ela o humilha dizendo que os vampiros geralmente estão armados com suas próprias armas poderosas. Por isso, Guren enfatiza tanto a importância do trabalho em equipe. Nesse momento, Yoichi vem correndo e se esconde atrás de Yue, que olha para trás e vê que os valentões de ontem o perseguiam. Eles imploram a Yoichi que pare e explicam que não vieram para o intimidar, mas sim querem ser seus lacaios após verem como ele foi incrível contra o vampiro. Yoichi não gosta de ser vítima do sucesso, então implora que o deixem em paz. Yue os humilha por se rebaixarem a ponto de serem capangas da pessoa que intimidaram no dia anterior, mas Yama argumenta que estão desesperados porque querem a ajuda de Yoichi ou Yue para usar a conexão deles com o exército e descobrir o que aconteceu com o amigo deles, Yuji, que entrou na Câmara Proibida e nunca mais voltou. Yi não sabe de que câmara estão a falar, mas Shino se intromete e os repreende por entrarem na área restrita como idiotas. Ela friamente os informa que o amigo deles provavelmente foi pego pelo exército e provavelmente receberá a pena de morte por invadir a área. Depois disso, ela vai embora. Mais tarde, o trio se encontra e Yue pergunta sobre a Câmara Proibida. Shino explica que dizem ser um dos 7 mistérios da escola, mas na realidade é o local de treinamento da Companhia Demônio da Lua. É estritamente proibido porque se uma pessoa inexperiente entrar, pode ser possuída por um demônio. Ela então decide que Yue estava pronto para a próxima fase de seu treinamento e os leva por corredores sombrios e escadas que levam a um subterrâneo profundo, onde ela afirma que um demônio reside. Ela explica que a escola é, na verdade, um centro de treinamento para a Companhia Demônio da Lua, e aqueles que resistem à energia maligna dos demônios são recrutados para a unidade de extermínio de vampiros. Eles finalmente chegam a uma porta coberta de talismãs protetores, além da qual só podem passar os chamados pela unidade de extermínio. Determinado a conseguir seu próprio braço infernal, Yue abre a porta para conquistar o demônio. A primeira coisa que ele vê é um Yuji enlouquecido segurando um machado gigante. Shino diz a ele para manter distância e simplesmente observar enquanto a unidade de extermínio chega para resgatar Yuji. Obviamente, Yue a ignora e avança contra Yuji com sua espada para pegar o machado. Yuji se vira e bloqueia a espada. Antes que Yue possa atacar novamente, Shino o barra com sua foice e insiste que ele ainda não pode derrotar um demônio, e que, se tocar o braço infernal com as mãos nuas, será possuído pelo demônio, assim como Yuji. Como de costume, Yue faz o exato oposto e joga fora sua espada para lutar com Yuji com os próprios punhos. O Yuji possuído balança o machado 2 vezes, mas Yue desliza por baixo, agarra o machado e acerta a cabeça de Yuji com o joelho. Ele se sente super legal por ter posto as mãos no braço infernal e se vira para celebrar com Shino, mas em vez disso se encontra no velho barracão com sua família do orfanato, olhando para ele todo confuso e perguntando por que ele parece tão perdido. Eles pedem para ele se juntar a eles à mesa porque o jantar está esfriando, e Yue é manipulado a pensar que isso é normal. Quando ele está prestes a dar sua primeira mordida, Mika pergunta como está sua revolução contra os vampiros e quando ele criará um porto seguro para eles, como prometeu. Yue não sabe o que dizer e pergunta se eles estavam vivos o tempo todo, ao que eles casualmente respondem que estão todos mortos. Eles o lembram da vez em que o vampiro os matou e Yue os abandonou fugindo. Yue nega isso desesperadamente, mas Mika insiste e o provoca por ainda não os ter vingado. Ele abraça Yue por trás e sussurra que ele precisa ficar mais forte se quiser vingá-los e que Mika pode dar seu poder se Yue o aceitar em seu coração.
Yue entra em transe e concorda com isso, mas enquanto a escuridão o envolve lentamente, ele volta a si e agarra Mika. Ele exige saber quem é realmente este ser porque Mika nunca apoiaria o seu desejo de vingança. O Mika falso não para de gritar que é real, enquanto o mundo à volta de Yue se desintegra e Mika se transforma num demônio. No segundo seguinte, Yue recupera a consciência para-choque de Shino, que explica que ele conseguiu sair das alucinações do demônio, exorcizando-o com pura força de vontade e sem usar um feitiço de contrato. Yue olha para o machado com esperança e pergunta se isso significa que a arma infernal é dele, mas ela responde que Guren será quem decidirá qual arma ele receberá e supervisionará os rituais envolvidos na formação de um contrato com o demônio na arma infernal. Ela imagina que ele começará a vir a esta câmara a partir de amanhã para treinar com o resto da unidade de extermínio. Ao ouvir isso, Yue fica emocionado por finalmente se aproximar um pouco mais de seu objetivo. No dia seguinte, Yue chega atrasado ao local de treinamento porque foi agredido por um sujeito aleatório na escola por esbarrar nele acidentalmente. Assim que ele chega, Shino o acompanha e Yoichi é uma sala de aula ministrada por Guren, que está simplesmente sentado numa cadeira com os olhos fechados. Depois de vê-los, ele finalmente quebra o silêncio e os apresenta a toda a turma como um idiota e um covarde. E orgulhosamente demonstra sua natureza de idiota ao proclamar em voz alta que não está ali para fazer amigos, que tudo o que ensinam é inútil e que ele será quem conseguirá a melhor arma. Guren lhe dá um tapa na cabeça para fazê-lo calar a boca e o manda sentar. Ele encontra um assento vazio, mas percebe que alguém tem as pernas em cima da cadeira, então pede para que tirem seus pés fedorentos. Depois de ser ignorado algumas vezes, a pessoa levanta o livro que estava na sua cabeça, todo irritado, e Yue o reconhece instantaneamente como o sujeito que o socou. Eles imediatamente começam uma briga, o que faz Guren questionar as habilidades de recrutamento de Shino, já que ela foi designada tanto para Yue quanto para o outro rapaz chamado Kimi. Shino calmamente admite que Kimi provocou Yue intencionalmente mais cedo naquele dia para testar sua habilidade, e ela simplesmente ficou observando e gostou. Assim que Guren se cansa de toda a palhaçada deles, ele dá um chute rodado nos dois e retoma a aula. Mais tarde no mesmo dia, todos os aprendizes se reúnem numa arena onde uma membro sênior da companhia Demônio da Lua explica que irá avaliar as habilidades de todos para determinar se estão qualificados para o teste de aptidão da arma infernal, que será na próxima semana. O objetivo da avaliação é ver como trabalham em equipe, então ela pede para formar em duplas. Yue se vira para Yoichi, mas Shino já o tinha pego, fazendo Yue procurar até notar que a única pessoa sem par era Kimi. Os dois Tsunderes são algemados juntos, mas ficam a 1,5 metro de distância porque não são gays. Depois disso, a porta da arena se abre e vários bonecos do exército amaldiçoado saem lentamente. Um deles tenta socar Yoichi e Shino, que rapidamente fogem. Yue e Kimi decidem ser os primeiros a vencer uma fera, mas acabam indo em direções opostas, o que os puxa de volta. Eles começam a se provocar até que um boneco amaldiçoado aparece atrás deles e lhes acerta um soco gigante. De repente, todos os bonecos congelam e os alto-falantes instruem Kimi a correr para o hospital porque a condição de sua irmã piorou rapidamente. Kimi diz ao instrutor que não irá e que ela deve retomar o treino, mas Yue argumenta que ele deveria priorizar a irmã. Kimi diz a ele para não se meter nos seus assuntos e que ele tem que se tornar parte da companhia Demônio da Lua, custe o que custar. Ele então pede ao instrutor para continuar o treino, mas Yue o soca e enfaticamente ressalta que se a família dele morrer, ele nunca mais poderá vê-los. Yue finalmente convence Kimi e ambos vão ao hospital, onde Yue descobre a irmã de Kimi infectada com o vírus mortal que dizimou a humanidade. O médico informa-o que, felizmente, conseguiram estabilizar a irmã dele desta vez, mas ela não sobreviverá por muito mais tempo com tratamento médico convencional. Kimi já está ciente disso, e ele planeia juntar-se à companhia Demônio da Lua em breve, para que possa transferi-la para a instalação militar, onde ela terá muito melhores chances de ser curada. Depois de verificar a irmã dele, Yue e Kimi sentam-se fora do hospital, onde Yue fala sobre como ele agora entende que a razão pela qual Kimi é tão rabugento é por causa da condição da irmã dele. Kimi simplesmente reclama que é culpa do Yue pela sua nota baixa desta vez. Então Yue o encoraja dizendo que não importa se ele tem notas ruins ou não entra na companhia Demônio da Lua porque ele vai encontrar outra forma de conseguir o que deseja. Kimi admite a contragosto que Yue está certo e pede desculpas por ter sido envolvido em seus problemas e tirado notas ruins. Enquanto isso, em outra cidade, um demônio cavaleiro do apocalipse aterroriza civis até que um vampiro encapuzado aparece e o mata. Acaba por ser ninguém menos que Mika, que não morreu no dia da fuga de Yue, mas foi salvo transformado à força em vampiro, bebendo o sangue da princesa vampira Cru, que o quer usar para seus fins egoístas. Assim que os humanos são salvos, os vampiros anunciam que a cidade está agora sob seu controle, e todos os civis serão protegidos desde que deem seu sangue.
Uma garota que foi salva pela intervenção de Mika aproxima-se dele e oferece-lhe seu sangue em gratidão, mas ele a rejeita e observa silenciosamente tudo se desenrolar. Mais tarde naquele dia, Mika participa de uma reunião de nobres vampiros, onde a princesa Krull declara guerra contra o exército demoníaco imperial por invadir continuamente territórios vampíricos, matar vampiros usando magia e, o mais importante, experimentar com seres chamados serafins. Enquanto todos aplaudem, Mika pensa consigo mesmo que ele deve resgatar Yue antes que seja tarde demais. De volta à unidade de extermínio de vampiros, Yue ataca Guren de surpresa após finalmente caçá-lo por 10 dias. Yue inevitavelmente cai de bunda, mas ainda expressa suas frustrações por não ter recebido uma arma infernal ainda. Surpreendentemente, Guren concorda em lhe dar uma, e até acrescenta que enviará Yus para a linha de frente. Era tudo o que ele queria ouvir. Depois da conversa, Yu encontra Shino, que o parabeniza por ter a permissão para um contrato com um demônio. Yu dá uma resposta morna porque pensa que Guren o vai deixar na mão, mas Shino afirma que Guren tem muitos defeitos, mas ele sempre cumpre uma promessa. Mais tarde na aula, o professor devolve as provas dos alunos e lembra-os que a nota determinará que patente de arma infernal terão. Yu olha ansiosamente para o seu papel e fica chocado ao ver que tirou 0. Antes que ele possa esconder, Shino o pega e corre pela sala enquanto zomba dele. Quando ele a alcança, ela já pôs as escondidas à prova dele na mesa da frente, onde os outros alunos se juntam e descobrem que ele tirou 0. Yoichi tenta defendê-lo, dizendo que seu japonês deve ser fraco, pois passou a vida na cidade subterrânea com vampiros que falam inglês e latim. Mesmo assim, Kimi o ridiculariza exibindo sua pontuação perfeita, e eles acabam batendo de frente como sempre. Naquele momento, Guren entra na sala para verificar a comoção, o que leva Yu a confrontá-lo sobre se ainda receberá seu braço infernal. Kimi o empurra e também confronta Guren por desaparecer por 10 dias, insistindo que todos estão prontos para formar contratos com o demônio agora. Guren pergunta-lhe sarcasticamente se realmente acreditam que podem enfrentar um demônio, ao que ambos concordam teimosamente e começam a discutir sobre quem tem mais chances. Enquanto eles brigam, Guren pergunta à professora o que ela pensa, e ela responde que Yu e Kimi são definitivamente mais fortes do que ela era na idade deles. Mas, mais surpreendentemente, aquele na turma que mostra mais resiliência contra as tentações do demônio é Yoichi. Intrigado, Guren decide agir à sua maneira e desembainha a espada, dizendo que, se morrerem, a culpa será deles por não terem treinado o suficiente. Assim que crava a espada no chão, a sala é engolida por escuridão ameaçadora e todos começam a contorcer-se de dor. Um por um, os alunos caem como moscas, mas Yu e Kimi conseguem manter-se firmes, enquanto Yoichi olha em volta preocupado porque todos estão desmaiando de repente. Logo depois, Guren retira sua espada e tudo volta ao normal. Após o que ele afirma que todos que ainda estão conscientes têm o que é preciso para fazer parte da cerimônia de contrato de armas infernais se continuarem treinando. E aqueles que ainda estão de pé receberão um teste para a série Demônio Negro, que é do mesmo nível da sua espada atual. Ele dá uma última olhada ao redor e decide que essas pessoas serão Yu, Kimi, Yoichi e Shino. Da última, ele parece desapontado, mas não espera menos, pois ela é da família Lee do Exército Imperial. Guren leva o grupo ao julgamento quando a professora manifesta dúvidas sobre Yoichi tenta a série do Demônio Negro, pois ele não tem força para aceitar um demônio. Guren diz claramente que se não for forte o suficiente, morrerá, mas o professor ainda persiste, levando Guren a dar a Yoichi a chance de partir se não quiser arriscar a vida. Yu e Kimi o aconselham a ir embora, mas ao se lembrar da cena de sua irmã sendo morta por um vampiro, ele decide ficar. Depois disso, Guren os leva a um elevador que os conduz para o subsolo. Yu e Kimi tentam acalmar os nervos de Yoichi à sua maneira rude, enquanto Shino provoca Kimi por precisar de uma mesa de apoio durante o teste de Guren. Quando Yu se junta com sua própria provocação, Guren o avisa para não levar isso na brincadeira, porque este demônio não será nada como o demônio que ele enfrentou antes. As portas do elevador se abrem para um salão gigante com rostos de demônios negros por todos os lados. Guren explica que o salão contém todas as armas da série de demônios negros e que cada pessoa precisa selecionar uma arma de sua escolha e entrar em um círculo ritual, após o qual a cerimônia de contrato começará imediatamente. Se eles triunfarem sobre o demônio, adquirirão o seu poder. Se falharem, serão mortos pelo seu poder ou se transformarão em demônios e serão mortos por Guren. Impulsionado pelo desejo de matar os vampiros que lhe tiraram Mikai, Yu avança corajosamente e desembainha uma katana. Logo após todos escolherem uma arma, a cerimônia do contrato deles começa. Kimi se encontra em sua antiga casa de infância, onde costumava cuidar de sua irmã doente. Sua irmã, frágil como sempre, está na cama e grita de dor. Ele corre para a socorrer, mas ela, em vez disso, diz que se ela é um fardo demais, ele a deve deixar. Ele nem a deixa terminar a frase antes de recusar e dizer que se ela morrer, os dois morrerão juntos.
então ela afirma tê-lo ouvido chorar à noite por causa de quão difícil é cuidar dela, e porque ele quer deixá-la. Essas últimas palavras chocam Kimi e ele se pergunta se ouviu errado, mas sua irmã se levanta e repete com uma voz assustadora, acrescentando que ele chora porque é um ser humano ganancioso, que só pensa no próprio benefício. Isso o faz perceber que não está em casa, mas sim numa alucinação do demônio. No entanto, o demônio revela que é uma memória com seus sentimentos reais. Kimi fica furiosa e manda o demônio calar a boca. Enquanto isso, Yu está no orfanato, mas está completamente vazio. De repente, Mikai aparece atrás dele vestindo as roupas que foram forçados a usar na prisão subterrânea de vampiros. Ele acusa Yu abertamente de ter fugido e abandonado a família quando mais precisavam dele. Mas isso não afeta Yu em nada, que diz firmemente ao demônio para parar de fazer jogos mentais, porque ele já conhece todos os truques. O demônio Mikai sorri, e uma nuvem negra começa a jorrar da boca, solidificando-se em espinhos negros que perfuram o corpo de Yu para o manter no lugar. Mikai cai no chão, de onde um demônio negro de olhos vermelhos se levanta e diz que agora percebe que Yu não caiu em sua alucinação porque ele já havia experimentado um demônio antes, mas aquele demônio era muito mais fraco e que ele é muito mais capaz de quebrar a mente dele. Yu manda-o calar a boca e dar-lhe seu poder de uma vez. O demônio o avalia por algum tempo e pergunta se ele quer seu poder para se vingar pela família que ele pensou que nunca teria. Ao Yu confirmar, o demônio diz que lhe dará todo o seu poder se for para esse fim. Yu fica surpreso. Não achava que seria tão fácil, mas de repente uma voz de trás diz que não é o bastante. Yu tem um mau pressentimento e olha para trás, vendo os corpos de todos os seus amigos. Uma das garotas abre os olhos e diz que o demônio não dará seu poder a menos que ele se entregue totalmente à vingança. O demônio concorda e diz que não dará seu poder afinal e desaparece. Em seu lugar, Mikai aparece e pergunta a Yu, de forma brincalhona, se ele os deixará de novo, seguido por outro amigo que pergunta a mesma coisa. As outras crianças intervêm e dizem alegremente que Yu nunca faria isso, como que a gozá-lo. Mika então diz-lhe que é injusto fazer novos amigos como Yoichi e Kimi, pois isso significa que os está por abandonar e acabará por os esquecer. Yu nega isso. Então Mika diz-lhe para provar, desistindo desses novos amigos, pois os órfãos são a única família de que ele precisa. Todos começam a entoar como se estivessem em transe que Yu deveria dar tudo de si pela vingança. Yu revida e com toda a sua força grita para eles calarem a boca e lhe darem os poderes do demônio, porque ele os usará para proteger todos aqueles que lhe são preciosos. Isso finalmente quebra as amarras que o prendiam e ele se vê transportado para um vasto vazio, onde o demônio se materializa à sua frente e concorda em dar seu poder porque gosta dele. Antes que Yu se empolgue demais, ele o avisa que o possuirá no momento em que seu coração parecer vacilar e ele perder sua convicção. Após ele aceitar as condições, o demônio se apresenta como Azura e diz para invocá-la se precisar de seu poder. Por fim, ela revela a Yu que ele não é totalmente humano, e que ao menos 10% dele é algo mais, o que pode significar que humanos o estão a usar em experiências. Yu fica completamente confuso com isso, então Azura o aconselha a não confiar em nenhum humano, porque eles são piores que demônios ou vampiros. Yu pergunta do que ela está falando, mas ela não dá mais explicações e sela o contrato entre eles. Yu abre os olhos para se ver de volta no salão da cerimônia do contrato, onde Guren o parabeniza por passar no teste. Acontece que Kimi já completou sua cerimônia de contrato e ganhou seu braço infernal. Yu então pergunta o que aconteceu com Yoichi, e ao ouvir isso, todos olham em silêncio para o lado. Yu segue o olhar deles e vê Yoichi ainda em sono profundo. A alucinação de Yoichi o leva ao seu quarto de infância como criança, onde sua irmã o abraça forte enquanto passos são ouvidos subindo as escadas. Ela o arrasta para debaixo da cama e diz para ele ficar quieto e não sair de lá, aconteça o que acontecer. Ele tenta protestar, mas ela se levanta e no segundo seguinte, um vampiro entra no quarto, a levanta e a mata. Depois de beber o sangue dela, ele a joga sem cuidado e vai embora. Um Yoichi aterrorizado olha para o corpo sem vida da irmã, mas ela de repente abre os olhos e diz a Yoichi que eles estão revivendo sua memória mais profunda. Após perguntar se ela está viva, ela o arrasta e friamente diz que está obviamente morta. Quando ela o solta, ele volta ao seu eu presente e pergunta quem ela realmente é. Ela responde que é o demônio que ele invocou para fazer um contrato e vingar a irmã. Mas, ao olhar em seu coração, ela não encontrou sequer um vestígio de desejo de vingança, e só sentiu emoções que o demônio odeia, como amor e compaixão. Yoichi protesta, dizendo que quer vingar a irmã, mas ela afirma que ele está mentindo, e que está aliviado por sua irmã ter morrido em vez dele. Ela então acrescenta que ele só quer paz para seus entes queridos sem derramar sangue, e que nenhuma vingança pode ser realizada com esse tipo de coisa. Ela diz que odeia pessoas assim, e então ele deveria deixá-la executar a vingança em seu lugar. Num instante, ela enfia a mão no peito dele, e eles se olham constrangidos até que o demônio diz que ele nem tentou revidar, e que uma pessoa assim não merece ser sua mestra. No salão da cerimônia, um estrondo sacode a sala, e Yuchi se levanta e se teletransporta acima deles.
Guren reconhece que Yoichi falhou no teste e agora está possuído pelo demônio, então ele ordena a Yu e Kimi que resolvam esse problema como sua primeira missão. O Yoichi possuído invoca um arco e começa a atirar flechas neles. Enquanto Yu desvia delas, ele pergunta a Guren como espera que lutem contra um camarada. Guren não compreende bem o seu ponto, porque ele já não considera Yoichi uma pessoa, então diz para matar o demônio e acabar com o sofrimento de Yoichi. Quando Yu protesta de novo, Guren fica puto e diz para não levar a companhia demônio da lua na brincadeira, e que precisa fazer o necessário como soldado porque Yoichi não vai voltar mesmo. Em conflito, tanto Kimi quanto Yu sacam suas armas infernais e trocam um olhar cúmplice entre si. Kimi se lança contra o demônio enquanto desvia as flechas que se aproximam com suas espadas duplas. Ele ataca o demônio, mas este o bloqueia com seu arco e o derruba com um chute. Ao mesmo tempo, Yu ataca por trás, o que pega o demônio de surpresa, permitindo que Yu o desarme. Yu sorri depois disso, mas Guren grita que ele não deve baixar a guarda, pois o demônio está em Yoichi e não na arma. Kimi ataca pra cima novamente, mas Yu pergunta se Kimi pretende matar Yoichi, o que causa um momento de hesitação nele e ele cai. O demônio zomba deles por não conseguirem matar Yoichi, mas Yu ignora suas provocações e grita para Yoichi acordar e não deixar o demônio vencê-lo. Ele fala para paredes, e o demônio chama outra arma. Ao irem para a segunda rodada, Shino finalmente se cansou e implora a Guren para não fazê-los matar Yoichi, e que ele foi longe demais. Guren age surpreso que Shinoa perdeu sua atitude calma de sempre e se pergunta se ela passou a gostar desses caras. Ele então diz a ela para terminar o trabalho se ela se importa tanto. Yu faz um último esforço para trazer Yoichi de volta, mas o demônio saca outra flecha e começa a rir. Ainda assim, Yu se rende, pois não mata o amigo, e diz que nem Yoichi, que perdeu a família como ele, mataria um amigo. Finalmente, ele joga a espada de lado, chocando Kimi e Shino e os impulsionando à ação. O demônio continua a mirar a flecha e está prestes a atirar, mas Guren também grita para Yoichi não se esconder debaixo da cama como fez com a irmã, e de fato enfrentar e proteger o amigo. O corpo de Yoichi congela e a memória do sacrifício de sua irmã retorna a ele, mas desta vez ele estende a mão para fora da cama com a motivação de ser forte o suficiente para ajudar seus entes queridos. Ele grita para o demônio lhe dar seu poder para destruir os inimigos, e desta vez funciona. Yoichi recupera o controle. Imediatamente ele começa a chorar como uma criança e abraça Yu, confortando-o. Guren chuta Yu na barriga por demorar tanto, o que confunde Yu pra caramba. Shinoa pergunta se era isso que ele esperava o tempo todo, mas ele se faz de desentendido e insiste que não se importaria se uma criança morresse. Ele então se aproxima de Yoichi e lhe diz que ele deve ter percebido que a vingança não o deve mover, mas sim proteger seus amigos importantes é um propósito melhor para viver. Ele dá a mesma lição a Yu, dizendo que ele deveria deixar sua família anterior e aceitar este grupo como sua família, e dar a vida por eles. Depois ele volta ao seu eu leve e os recompensa por um braço infernal e trabalham em equipe, enviando-os para a linha de frente. Ele explica que os vampiros têm estado muito ativos na região de Kansai e planeiam recuperá-la, então todos irão investigar a área. Naquela noite, Yu tem um sonho com Mika, que lhe diz que continuará a assombrar os seus sonhos até que ele encontre a resposta para o porquê de o ter abandonado. Ele então transforma-se em Azura, que o tenta dar-lhe a sua alma quando ela se partir, prometendo vingança por ele. Nesse momento, o alarme toca e, felizmente, o acorda daquele sonho chato. A primeira coisa que ele faz é brincar com sua espada, que ele guardava ao lado dele na cama. Ele veste seu uniforme do Exército Imperial pela primeira vez em muito tempo e sai para o dever, pensando em como trará justiça a Mecha. Ele chega à estação de metrô um tanto decadente onde Shinoa já o aguarda. Juntos, eles embarcam no trem e Yu lhe pergunta o motivo de sua presença. Ela responde que está ali para lhe passar as ordens referentes à missão de Shinjuku. Ele pergunta se terá a chance de matar vampiros assim que chegarem ao local, mas ela o adverte para não pensar em sangue tão cedo, logo pela manhã. Ela explica que é mais importante para eles fortalecerem a defesa, o que aborrece Yu profundamente e ele decide ignorá-la. Ao chegarem a Shinjuku, Shinoa declara seus títulos da Companhia Demônio da Lua aos guardas, que zombam descrentes por parecerem crianças. Yu provoca Shinoa por parecer baixinha, ao que ela responde que ainda tem muito a crescer porque a irmã dela era alta e bonita. Yu fica surpreso ao saber que ela tem uma irmã pela primeira vez, mas ela esclarece que a irmã está morta, como todas as outras irmãs na série. Vendo que Yu sente pena dela, ela diz que é normal ter perdido um ente querido considerando que vivem num mundo tão trágico. Assim que os portões de Shinjuku se abrem, ouvem uma garota reclamando alto para Guren por estar com um bando de noobs. Depois de se juntarem a Kimi e Yoichi, eles a ouvem a desabafar sobre como ela está na unidade de extermínio de vampiros desde que tinha 13 anos e é humilhante para ela ser colocada no mesmo nível que Ralé. E não só isso, mas também o cargo de líder de equipe ter ido para Shinoa, por quem ela parece nutrir um ódio especial porque ela se sente insegura de que Shinoa é uma inferior mais fofa do que ela.
Depois de notar que estão todos aqui, Guren os informa que a garota chamada Mitsuba se juntará a eles, ao que Shinoa aceita friamente, ao contrário de Mitsuba, que parece que vai ser possuída por um demônio. Muito em breve, as duas acabam sacando suas armas infernais uma contra a outra, forçando Guren a intervir e ameaçá-las com confinamento solitário se não se comportarem. Assim que as coisas se acalmam, Guren apresenta formalmente Mitsuba ao grupo e enfatiza que uma vez que partam, eles têm que trabalhar em equipe e ninguém tem permissão para agir sozinho, porque uma equipe de pelo menos 5 é essencial para sobreviver a ataques de vampiros armados. Yu faz sua rotina usual de agir como um lobo solitário quando Mitsuba lhe dá um chute surpresa, que ele consegue bloquear com a mão. Os reflexos rápidos dele a impressionam, e ela aceita ensiná-lo, mesmo que Guren aponte que ele nunca pediu para ensinar a ninguém. Para sua primeira missão, a equipa tem de ir a um distrito próximo, onde um grupo de pessoas foi feito refém por vampiros, que os usam como reservas de sangue pessoais. Depois de os libertar, irão para Shinjuku. Enquanto caminham para o seu destino, Yoichi maravilha-se com a cidade em ruínas, porque é a primeira vez que vê o verdadeiro exterior para lá da zona protegida do exército imperial. Ele pergunta a Yu como era ser um guarda patrulhando o lado de fora das barreiras, mas antes que ele possa responder, Mitsuba se intromete com sua bunda chata e diz que quaisquer cavaleiros que ele enfrentou perto da barreira são como pequenas moscas, e os que eles enfrentarão aqui são de uma liga totalmente diferente, e então eles devem sempre permanecer em formação e manter vigilância constante, a menos que queiram morrer. Eles chegam à estação onde esperam encontrar o assentamento, mas não parece haver nenhum sinal de vida humana, até que uma garotinha começa a gritar e corre em direção a eles. Atrás dela, um cavaleiro com aspecto de aranha a persegue. Ela grita por socorro e tenta mudar de direção, pulando uma barricada, mas o monstro a segue e a lança voando em sua direção, fazendo-a cair. Yu tenta intervir de imediato, mas Mitsuba o manda parar, dizendo ser uma armadilha dos vampiros que esperam a interferência deles. Porém, Yu não suporta ver uma criança morrer, e corre para salvá-la assim mesmo. Mitsuba corre atrás dele, mas Shinoa para Kimi e Yoichi, dizendo que há vampiros vindo. Enquanto isso, Yu alcança o cavaleiro que encurralou a garota na beira do penhasco, prestes a devorá-la. Ele impede seus tentáculos de atacá-la e manda-a fugir. Assim que ela consegue escapar, Mitsuba chega e decepa um dos braços do monstro com seu braço infernal em forma de foice. Imediatamente após o golpe, eles avistam um grupo de vampiros vindo em sua direção. Mitsuba explica que os vampiros utilizam pessoas comuns como isca para atrair monstros e também para capturar humanos que os auxiliarão a lidar com essas ameaças humanas. Os 3 vampiros cercam Yu e o atacam de uma vez. Ele consegue desviar da maioria dos golpes, mas quando um deles faz um corte superficial em seu rosto, ele invoca a Azura para emprestar seu poder, fazendo uma nuvem negra afastar os vampiros e marcas começarem a surgir em sua pele. O cavaleiro ataca enquanto ele não está prestando atenção, mas Kimi, por sorte, aparece a tempo e faz um ferimento profundo no monstro, seguido por uma flecha disparada por Yoichi que derruba o braço que lhe restava. Finalmente, Mitsuba desfere o golpe final na cabeça dele. Os vampiros que veem isso acontecer percebem que são da unidade de extermínio de vampiros e decidem pedir reforços, mas Yu interfere balançando sua espada, que envia uma onda de choque que os joga para trás. Mitsuba o manda parar antes que ele prossiga, dizendo que precisam recuar. Um dos vampiros acaba os chamando de gado patético, o que provoca a Yu. Um dos outros vampiros percebe que Yu parece encrenca e diz ao anterior para se acalmar. Da mesma forma, Shinoa apoia a decisão de Mitsuba e convence Yu a recuar porque estão em território inimigo. Após escaparem, Mitsuba dá um tapa em Yu pela imprudência que pôs a equipe em perigo. Yu explica que não podia deixar um inocente morrer, mas aceita o erro e pede desculpas. Naquele momento, a menina que salvaram devolve o casaco de Yu e o agradece, mas ele simplesmente diz que é dever deles protegê-la, apesar de Mitsuba ter acabado de gritar com Yu por salvá-la. A dissimulada vai até a menina e docemente lhe diz que o exército imperial sempre cuidará dela. Depois que ela sai, Shinoa diz a Yu para pegar leve com Mitsuba porque ela tem um passado sombrio sobre o qual ela se recusa a dar mais detalhes porque é um segredo. A equipe leva a garotinha para o seu esconderijo e pergunta onde fica o esconderijo dos vampiros com reféns humanos. Ela fica em silêncio por um tempo, o que leva a Yu a dizer que ela não precisa dizer nada se estiver desconfortável e que é o suficiente para ele se ela apenas viver a vida com um sorriso. Mitsuba se irrita com o jeito brega dele e sai. Por fim, a garota responde que vampiros usam a estação Sando como esconderijo para criar humanos. No dia seguinte, a caminho da estação Sando, Kimi pergunta o que farão com os civis capturados lá, ao que Mitsuba responde que não devem se importar com eles agora e a prioridade é acabar com os vampiros. Shinoa acrescenta que se os vampiros estiverem acordados e armados, terão que recuar novamente. Assim que começam a descer as escadas para a estação, Shinoa os informa sobre a estratégia deles. Ela lembra que, segundo a garota, devem esperar 7 vampiros, mas provavelmente estão dormindo, para que possam invadir com força total e surpreendê-los. Ao entrarem, encontram crianças tristes e exaustas com o mesmo uniforme branco que Yu usava na cidade subterrânea.
Mitsuba é a primeira a virar-lhes as costas e seguir para o andar onde os vampiros deveriam estar. Kimi se pergunta por que os bonecos não fogem quando os vampiros não estão olhando, mas Shinoa e Mitsuba apontam que o exterior está cheio de monstros e eles recebem proteção dos vampiros em troca de dar seu sangue. Assim que chegam ao andar, não demora para um vampiro encapuzado aparecer e o esquadrão imediatamente saca suas armas ao comando de Mitsuba. No entanto, antes que Mitsuba possa dar mais ordens, Yu entra em ação e apunhala o vampiro no peito, o que o vaporiza instantaneamente. Mitsuba não suporta a audácia e vai para o agredir, mas ele agarra a mão dela e diz-lhe severamente para parar de reclamar tanto, porque ele não agiu por conta própria e simplesmente atacou depois das ordens de Mitsuba para sacar e garantir que o inimigo estava desarmado. Ele então a puxa para perto, o que a faz corar, mas acontece que ele estava tentando afastá-la de outro vampiro que apareceu na cena. Ele cruza espadas com um vampiro no momento exato e o chuta para trás, após o que ele grita animadamente que esperou por este momento por 4 anos. Eles então avançam um contra o outro e Yu desfere um golpe amplo que atravessa o vampiro e o vaporiza também. Mitsuba olha chocado para sua demonstração de grande força, enquanto a ciumenta Kimi tenta disputar. Insistem que ele é mais forte que Yu. Mitsuko os encara perplexa, e Shinao aponta que Guren provavelmente formou o esquadrão na esperança de que Mitsuko pudesse ensinar a Yu e Kimi sobre trabalho em equipe. Mitsuko respira fundo e os repreende para que se recomponham e possam caçar os 5 vampiros restantes. Depois de vagar por algum tempo, eles são confrontados por todos os vampiros de uma vez. Eles estão prestes a brigar quando Mitsuko percebe um dos vampiros sorrir para ela, fazendo-a perceber que algo está errado. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, o vidro atrás dele se estilhaça e mais 3 vampiros entram, um dos quais agarra Mitsuko pela garganta. Ela pergunta como podem ser 8, quando lhes disseram que havia apenas 5 no local, ao que o vampiro, estrangulando-a, pergunta, divertido, de quem ela soube disso. Mitsuko recorda o momento em que a criança lhes deu a informação e lembra-se das lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, percebendo que os vampiros a fizeram mentir por eles. O vampiro ri-se de como os humanos podem facilmente trair a sua própria espécie só para salvar um ente querido. Mitsuko diz aos outros para a deixarem para trás e correrem, mas obviamente Yu não ouve e começa a lutar com um vampiro. Enquanto ele cruza lâminas com um deles, o outro aproveita a brecha para atacar pelo lado, mas Yoshi o impede atirando uma flecha na mão dele. Mitsuko observa impotente enquanto os membros de seu esquadrão lutam contra os vampiros. Quando Yu é ferido na perna, ela tem um flashback do momento em que um de seus antigos camaradas morreu nas mãos de um monstro para salvá-la e começa a chorar, implorando para que parem. Yu, no entanto, é um verdadeiro durão, e sozinho derrota um vampiro após o outro, até chegar a Mitsuko e golpear o vampiro que a prendia. No instante seguinte, Yu a está levando para a segurança. O esquadrão então se reorganiza em círculo, costas com costas, para enfrentar os vampiros juntos. Assim que Mitsuko dá a ordem de extermínio, o esquadrão supera as adversidades e derrota os vampiros. Depois disso, eles pedem reforços do exército imperial para libertar as crianças reféns. Finalmente, a garotinha de antes chega ao local e pede desculpas a Yu com lágrimas nos olhos. Ele a segura gentilmente pelo ombro e lhe diz que não precisa se desculpar por nada, porque fez a coisa certa ao tentar proteger seus amigos. Enquanto ele se despede da garota que se reencontra com os amigos, ele é abordado por Mitsuko, que lhe pergunta se o que Shinao disse é verdade sobre ele ter deixado a família na cidade subterrânea dos vampiros. Ele a manda bruscamente sair da vida dele e começa a se afastar, mas ela o manda parar e esclarece que não acha que ele estava errado. Yu responde que não se importa de verdade se estava certo ou errado, porque ele ainda os deixou para trás para salvar a própria vida. Mitsuko então fica vermelha de vergonha, ao tentar perguntar-lhe algo sobre como ele a salvou antes, mas não consegue dizer as palavras e sai furiosa, afirmando que ainda o odeia. No dia seguinte, Yu fica impressionado com a habilidade de Kimi em fazer uma ligação direta num carro, pois não via um carro desde que foi levado para a cidade subterrânea. Assim que o motor arranca, ele perde a cabeça e implora a Kimi para o deixar dirigir, mesmo sem saber como. Kimi diz que lhe dará uma pequena lição depois, o que oprime Yu ainda mais. Kimi, que não está acostumado com a gentileza de Yu, manda ele parar. No segundo em que Kimi desvia a atenção de Yu para avisar os outros sobre o carro, um barulho alto de batida é ouvido e eles veem Yu bater o carro num poste de luz até ele cair. Como se não bastasse, ele dá ré no carro em velocidade máxima e quase atropela Kimi, mas ainda tem a audácia de dizer que os levará para Shinjuku. Finalmente, Kimi assume o volante e assim eles iniciam sua jornada em direção ao ponto de interesse Shinjuku. No caminho, Yu ouve o som de monstros cavaleiros do apocalipse e pergunta se deveriam ir investigar, mas Kimi argumenta que se pararem para lutar agora, eles simplesmente continuarão lutando sem parar. No entanto, Mitsuko logo percebe que os sons vêm de Shinjuku, então Shinao ordena a todos que fiquem em alerta máximo. Assim que chegam a Shinjuku, ficam alarmados ao ver a cidade inteira coberta por um manto de fumaça. Eles avistam um vampiro vindo em sua direção, então Kimi se prepara para frear, mas Yu reconhece o vampiro como um nobre e diz a ele para não parar.
A equipe salta do carro em aceleração, mas o vampiro o para com as mãos nuas e casualmente lança os destroços contra eles. Yoichi lança uma saraivada de flechas no alvo, mas ele as desvia todas com um único golpe de sua espada. Ele então envia uma rajada de vento violenta que Shinao mal consegue desviar com sua foice. Shinao ordena aos outros que tenham cuidado porque este vampiro tem uma arma classe 1, mas antes que ela perceba, ele já está atrás dela e atacando. No entanto, Yu de alguma forma chega a tempo e desarma o inimigo. O vampiro sorri enquanto recua e admite que Yu é muito bom para um humano. Naquele momento, outros dois vampiros chegam e Yu pergunta se eles devem recuar. Shinao responde que duvida que os vampiros os deixem e que eles precisam lutar até estarem à beira da possessão demoníaca. Felizmente, os novos vampiros informam o nobre que Lord Ferid o esperava nas linhas de frente. Ao ouvir isso, ele decide deixar o esquadrão ir desta vez, mas promete tomar o sangue deles na próxima vez que se encontrarem. Yu aproveita a chance para discutir, mas é humilhado rapidamente quando o nobre aparece atrás dele, antes que ele possa sequer vê-lo desaparecer. Depois que os vampiros recuam, Shinao desaba no chão aliviado por terem sobrevivido, mas Yu está furioso por ser tratado como um brinquedo mesmo tendo um braço infernal. Shinao explica que, já que ele tem uma arma da série Demônio Negro, provavelmente pode se igualar a esses vampiros aprendendo algumas maldições, mas nada disso importa porque ela e os outros ainda morrerão, já que são mais fracos que ele. Ela enfatiza que é por isso que precisam de trabalho em equipe e que este encontro foi uma boa lição para eles. Ela diz que o lado positivo é que pelo menos ninguém morreu e pela primeira vez Yu sugeriu um retiro. Ela o agradece por ter salvado a vida dela e concorda com Gurren que Yu se importa com os amigos. Tanto elogio deixa Yu tímido e ele finalmente cala a boca. Ao chegar a Shinjuku, o território reávido do exército imperial é invadido por vampiros que conseguiram aviões e recriaram o 11 de setembro. Assim que a barreira é destruída, mais aviões e helicópteros invadem e causam estragos, com um deles disparando um míssil diretamente contra Yu e os outros. Depois que eles correm para se proteger, Yoichi percebe muitos atiradores atirando flechas explosivas nos helicópteros e pergunta se eles têm o mesmo braço infernal que ele. Mitsuko explica que elas são mais como uma versão mais fraca das dele e tais armas são chamadas de armas rúnicas. Yu fica bravo por não ser ele a tagarelar pela primeira vez e os coloca em alerta enquanto um helicóptero avança na direção deles e dispara uma rajada de balas. Todos conseguem escapar, mas vampiros descem do helicóptero para lutar a pé. O esquadrão com os outros soldados trava uma batalha difícil contra os sugadores de sangue, mas está em grande desvantagem devido ao helicóptero irritante que faz ataques aéreos constantes. Yoichi tenta derrubá-lo, mas um vampiro o ataca, sendo impedido por Shinu. Assim que seu campo está livre, Yoichi atira uma flecha e derruba o helicóptero. Yu e Kimi formam uma dupla icônica enquanto abatem muitos vampiros juntos, e logo todos os vampiros daquela área foram eliminados. Depois disso, eles são recebidos pelo Cabo Nagai da unidade de segurança de Shinjuku, que está muito aliviado por ver a companhia Demônio da Lua aqui para ajudar. Ele os informa sobre a grave situação na barreira do West End, que foi infiltrada pelos vampiros. Ele supõe que o esquadrão de contra-ataque não aguentará por muito tempo, e que o pessoal da companhia Demônio da Lua é a melhor chance deles de manter a situação sob controle. Com isso, o esquadrão concorda em ser escoltado ao West End por Nagai. Enquanto isso, Mika observa o massacre na linha de frente com o alegre Lord Ferid ao seu lado. Ferid tenta provocá-lo dizendo que estar aqui deve trazer lembranças da sua vida com Yue no orfanato, e que se tiver sorte, encontrará Yue no campo de batalha muito em breve. Mika ainda se recusa a depor e observa os outros vampiros beberem o sangue dos soldados caídos com nojo. Ferid percebe e sugere que ele mate a sede no meio da batalha também, pois uma vez que retornem à cidade subterrânea, é proibido beber sangue diretamente de humanos. Mika finalmente quebra o silêncio para desmascarar a balela de Ferid, apontando como ele bebeu seu sangue várias vezes. Ferid responde que Mika era quem estava se prostituindo na esperança de conseguir a arma e o mapa de seu lugar. Mika se arrepende muito daquele plano estúpido, pois Ferid sabia de tudo e sua família acabou morta. Ele decide que está farto de Ferid e começa a sair, mas Ferid o avisa sobre os perigos de não beber sangue por muito tempo. Isso leva Mika de volta a uma memória de 4 anos, a princesa Cru o convencendo a beber sangue humano para deter o envelhecimento e se tornar um vampiro imortal. Contudo, Mika recusou, preferindo morrer a virar um monstro como ela. Quando ficou claro que ele não cederia, a princesa revelou que se não bebesse sangue, ele se transformaria num demônio sem mente. Ele recusou mesmo depois disso, então ela cortou o braço e ofereceu o próprio sangue para ele beber, o que fez o coração de Mika disparar. No fim, ele jogou fora o copo cheio de sangue, mas enquanto ela se afastava frustrada, ele viu algumas gotas de sangue caírem do braço dela e não conseguiu mais superar a tentação. Ele agarrou o braço dela e começou a beber o sangue dela, que era exatamente o que ela queria, porque assim ela poderia usá-lo como seu cão para sempre.
No presente, Mika tira um frasco que contém sangue cru para 10 dias e bebe tudo, pensando consigo que tem 10 dias para encontrar Yue. Enquanto isso, Yue e o esquadrão estão sendo levados para a barreira oeste de Shinjuku. Pouco antes de chegarem, Shino diz aos novatos que terão que ter sua primeira aula de treinamento agora. Yue pensa que ela perdeu a cabeça porque estão a minutos de entrar em um campo de batalha, mas Shino e Mitsuka explicam que pelo incidente anterior com os nobres, deve ser óbvio que eles não têm chance em uma guerra real, apesar de possuírem os braços infernais da série Demônio Negro. Shino então retira seu estoque de drogas e explica que essas pílulas são aprimoradores de desempenho que intensificam a sincronia entre o usuário e seu demônio. Segundo ela, com apenas uma pílula, uma pessoa pode ser 1,5 vezes mais forte. Yue mal pode esperar para se tornar um viciado em crack e decide tomar 10 de uma vez, mas Shino é um estraga-prazeres que avisa que os comprimidos vêm com efeitos colaterais adversos e que tomar apenas 3 fará com que seus órgãos internos se espalhem. Mesmo tomar 2 pílulas causa trauma grave ao corpo e pode resultar em morte por choque, razão pela qual os usuários geralmente tomam apenas uma. Mitsuka acrescenta que os efeitos duram apenas 15 minutos, após os quais a pessoa fica em uma posição vulnerável. Depois de ouvir essas palavras reconfortantes, ela entrega a cada um o seu próprio estoque. Yue pergunta por que não deu as pílulas antes, ao encontrarem os nobres, ao que ela responde que morreriam de qualquer forma, pois as pílulas levam 10 segundos para fazer efeito, tempo suficiente para o nobre matá-los a todos. Pouco depois, o caminhão deles capota depois que balas disparadas de um helicóptero estouram os pneus. Depois que Yue se recompõe, ele percebe que o Cabo Nagai ainda está inconsciente dentro do caminhão, então ele tenta arrastá-lo para fora. Shino vê que o helicóptero está voltando para atacar novamente, então ela corre para ajudá-lo, mas Nagai não se mexe. O helicóptero atira sem parar enquanto se aproxima cada vez mais, mas Kimi e Mitsuka pulam no último segundo e bloqueiam as balas com suas armas. Yoichi atira uma flecha no helicóptero, mas ele desvia e lança alguns mísseis até que o atinge com outra flecha. Yue e Shino conseguem tirar o cabo antes que um dos mísseis atinja o caminhão e todos correm para se proteger. Assim que os escombros assentam, Yue e Shino se encontram num túnel de metrô com o Cabo Nagai ainda no mundo dos sonhos e os outros em parte alguma. Por sorte, Kimi pode ser ouvida gritando por eles do outro lado de uma pilha de pedras. Yue pergunta se eles têm uma saída, ao que Kimi responde afirmativamente. Então Shino os instrui a se encontrarem na linha de defesa. Yue e Shino levam o cabo para uma base temporária para atendimento médico, onde descobrem que ele viverá para ver outro dia. Lá, eles descobrem que Guren está na linha de frente de Shinjuku Ocidental, lutando contra o comandante Lord Ferid e suas tropas, e emitiu uma ordem para que seu esquadrão se apresente como reforço imediatamente. Esta é uma luta crucial, pois o lado que vencer vencerá o resto da guerra. Eles pensam em como se reagrupar com os outros quando Yue ouve uma discussão entre soldados, porque um deles está com muito medo de lutar contra os vampiros novamente e se recusa a levar suas tropas para uma zona de guerra ativa, onde há apenas 3 membros da unidade de extermínio de vampiros, que ele considera apenas jovens. Isso soa muito familiar a Yue, e ele pergunta se os 3 membros de quem falava eram 2 rapazes e um humilde. Quando o soldado confirma, ele pergunta onde estão lutando e o soldado nomeia o Parque Central de Shinjuku. Ao ouvir isso, Yue diz ao soldado que eles cuidarão disso e que ele deve levar suas tropas para a linha de defesa. Enquanto ele se afasta, Shino o segue e diz que ele está agindo como um idiota porque eles não sabem ao certo se aquelas pessoas são Kimi, Mitsuka e Yoichi, e que eles deveriam priorizar as ordens de Guren para reforços, já que ele precisará de toda a ajuda que puder para enfrentar a força inimiga principal. Claro, Yue faz o que faz de melhor, que é ignorá-la e seguir em frente. Enquanto os dois correm para o parque, Yue agradece a Shino por tê-lo acompanhado, ao que ela responde para ele não dizer o óbvio, pois são família. Assim que chegam, eles veem os outros 3 enfrentando um grupo de vampiros que os supera em número. Eventualmente, são cercados pelos vampiros, e apesar de darem uma boa luta, Kimi está prestes a ser morta por um vampiro que ataca por trás, mas felizmente Yu aparece no momento certo e bloqueia sua espada. Ele e Shino roubam a cena ao instantaneamente acabar com os vampiros. Uma vez que todos os inimigos são derrotados, Kimi pergunta por que vieram, pois foi decidido que se encontrariam na linha de defesa. Yu tem dificuldade em fazer contato visual com ele, então Kimi o assegura de que não morrerão tão facilmente e que ele deveria ter um pouco de fé neles. Yu pede desculpas a princípio, mas depois solta que se a mesma coisa acontecesse outra vez, ele apareceria de novo. Kimi está prestes a espancá-lo por não o ouvir, mas então Yu explica que não é que não confie neles, mas sim porque ele quer estar lá para eles sempre. Naquele momento, a chuva finalmente para e o sol brilha sobre eles, o que os enche de energia renovada para lutar juntos. Enquanto isso, nas linhas de frente, Guren traz o melhor dos melhores da Companhia Demônio da Lua para enfrentar o comandante, Lord Ferid e seus lacaios. Ferid ordena a seus rapazes que separem os outros humanos de Guren, para que ele e Mika possam lidar com eles sozinhos. No entanto, Mika diz a Ferid que ele mesmo pode cuidar de Guren e saca sua espada. Suas espadas colidem repetidamente enquanto fazem parkour radical. Uma vez no chão, Guren embainha sua espada e avança rapidamente em direção a Mika para colar um talismã em sua testa que detona ao seu comando.
Mika sai ileso disso e despreza Guren por usar magia tão antiga para tentar vencer um vampiro. Ferid, que observa de cima, maravilha-se com a força de Mika, mas o avisa que sua arrogância o meterá em apuros. Naquele momento, Mika percebe que está cercado por fios finos como navalhas, que foram secretamente colocados por um membro da companhia Demônio da Lua enquanto Guren o distraía. A senhora os puxa, mas Mika escapa e não percebe que Guren está logo atrás dele. Guren desfere o que seria um golpe fatal, mas Ferid intervém para proteger Mika e empurra Guren para o lado. Guren percebe que esses vampiros são incrivelmente fortes e precisa tomar uma segunda pílula para ter alguma chance. Seus camaradas tentam impedi-lo por medo de que ele morra, mas ele aponta que morrerá com certeza se não o tomar. Ele então pede a Mika para lhe dar 20 segundos para os remédios fazerem efeito, mas Mika se transforma no Flash e aparece bem na frente dele e o faz cair de bunda, fazendo Guren perceber que ele estava se contendo antes. Ferid então percebe que o reforço está se aproximando rapidamente, então Mika decide acabar com a palhaçada e esfaqueia Guren. O reforço é a nossa equipe favorita, e Yu vê Guren bem à sua frente, pois não consegue chegar a tempo. Furioso, ele grita alto e avança contra o atacante, que se vira e percebe que é Yu. Ao mesmo tempo, Yu vem correndo e crava sua espada em um Mika vulnerável, mas assim que o faz, ele também reconhece seu velho melhor amigo. Ambos se encaram em choque total quando Guren grita para Yu ativar rapidamente sua maldição demoníaca e matar Mika. Quando Yu não obedece, Guren pega sua espada do chão para fazer ele mesmo, mas Mika salta para longe. Guren então soca Mika por ter falhado tão feio e exige saber por que ele não matou o vampiro, mas Yu não consegue falar. Naquele momento, Guren começa a tossir sangue, mas empurra Yu quando ele tenta ajudá-lo. O resto do esquadrão chega e pergunta por que não ativou a maldição. Finalmente, Yu revela que o vampiro é Mika, que é da sua família. Ele se aproxima de Mika, chorando e perguntando se é ele, e Mika faz o mesmo. Ferid intromete-se irritantemente e pergunta o que Mika planeia fazer, já que Yu provavelmente foi manipulado pelos humanos à sua volta. Mika responde que vai salvar Yu, mas Ferid aponta o fato óbvio de que Yu é humano, e as suas espécies não podem coexistir. Ele então sugere alegremente que transforme Yu num vampiro, mas Mika agarra-o pela garganta e ameaça matá-lo se ele puser a mão em Yu. Ferid ri-se disso como uma brincadeira, e em vez disso, oferece ajuda para cuidar do humano para que Mika possa salvar o seu precioso Yu. Mika olha para Yu, cercado pela sua equipe, e percebe que Yu pensa ter feito amigos, sem saber que estão atualmente a usá-lo. Nesse momento, o nobre vampiro de Antes, chamado Crowley, e os seus ajudantes chegam e perguntam. Vendo tantos nobres, Guren sabe que não tem chance e ordena a todas as tropas que recuem para a segunda linha de defesa. Yu protesta porque não sabe o que fazer sobre seu último familiar, Mika, mas Yoichi e Shino o convencem que agora não é hora de pensar nisso, e eles começam a fugir. Ferid foca em Yu, dizendo que escapar não é permitido. Yu rapidamente saca a espada, mas Ferid é ainda mais rápido e surge atrás dele. Yu começa a balançar a espada descontroladamente como se estivesse em um frenesi, enquanto grita que ele é a razão pela qual sua família foi exterminada. Ferid casualmente pratica seus saltos mortais para evadir os ataques de Yu, e admite que Yu é rápido, mas lhe falta experiência. Guren tenta emboscá-lo de lado, mas Ferid some e reaparece atrás dele para um chute giratório, o que basta para incapacitar o já ferido Guren. Ferid continua com um soco no estômago, e o burro do Yu entrega seu ataque surpresa gritando antes. Então Ferid desaparece quando Yu ia esfaqueá-lo e vem por trás para sugar seu sangue. De repente seu braço é decepado, e quem o fez foi ninguém menos que Mika. Mika se aproxima de Yu e o convence a deixar tudo para trás e fugir com ele. Yu não faz ideia do que está a falar, e questiona por que está com Ferid. Mika não dá uma resposta, mas em vez disso pega nele e vai embora. Yu tenta várias vezes perguntar a Mika o que se passa, mas ele só dá respostas vagas, como que Yu precisa fugir porque os humanos o estão a enganar. Irritado, Yu liberta-se dos braços de Mika, e assim que se encaram, ele pergunta se isso significa que Mika já não é humano, e se a culpa é dele por ter fugido. Mika nega isso e insiste que tudo o que importa é que eles fiquem juntos. No entanto, Yu recusa porque ele não pode deixar seus amigos para trás. Naquele momento, Yu ouve os gritos de Shino e se vira para vê-la sendo estrangulada por Crowley. Ele vai ajudá-la, mas Mika o impede e implora para que ele não olhe para trás, pois não há nada para ele ali. Kimi, que tenta salvá-la, também é imobilizada, e um por um, todos eles são capturados pelos vampiros nobres. Yu tenta alcançá-los de novo, mas Mika o agarra forte e implora que ele entenda. Mas obviamente ele não entende por que deixar vampiros beberem o sangue dos amigos, então usa toda a força para derrubar Mika. No entanto, é tarde demais, e todos acabam tendo seu sangue bebido, fazendo Yu gritar em agonia. Mika verifica se está bem, mas na verdade não está, e um de seus olhos fica vermelho e começa a sangrar. Ele de repente se encontra num lugar celestial com Azura, que lhe diz que Mika tem razão e que ele deve se afastar dos humanos.
pois quando for tarde demais, perderá sua humanidade. Naquele momento, os céus sobre ele se abriram e trombetas anunciam a chegada de seres angelicais. Azura percebe que isso marca o momento em que o monstro dentro de Yu será libertado. De volta ao mundo real, Yu continua gritando enquanto uma força sombria irrompe do seu corpo, como um fungo zumbi. Mika percebe que isso confirma que os humanos estavam de fato experimentando nele, e ele desesperadamente pede a Yu para se acalmar e ir com ele. No entanto, Yu parece ter enlouquecido e começa a andar lentamente em direção aos nobres. Primeiro ele mira em Crowley, e com um golpe de seu braço, ele destrói todos os edifícios à sua frente, mas Crowley consegue escapar. Ele então cruza espadas com ele, o que lança Crowley contra um edifício e o faz sair do outro lado. Yu o segue e balança a espada algumas vezes até chutar Crowley no estômago e atingir o chão, o que faz a terra entre eles erguer-se numa torre de formato suspeito que destrói a área circundante e deixa uma cratera gigante. Após ver toda essa destruição, Ferid pergunta a Guren o que exatamente ele criou, mas Guren finge ignorância. Ferid o acusa de conduzir experimentos humanos por pura ganância, mas aponta como tais coisas sempre acabam saindo do controle e se voltando contra os próprios humanos. Enquanto isso, o Yu zumbi maligno avança sobre uma Shino aterrorizada, murmurando que deve eliminar todos os pecadores. Guren grita com a Shinu para fazer algo para ter Yu de volta, então ela ativa seu braço infernal, apenas para ser desarmada imediatamente. Yu quase a esfaqueia, mas Mika salta e é esfaqueado enquanto diz a Yu que ele não deve matar humanos. Shino pergunta por que ele a salvou, mas Mika dá sinais confusos dizendo a ela para calar a boca suja de humana. Mika percebe que seus ferimentos não curam e Yu empurra a lâmina mais fundo. Numa última tentativa, Shino abraça Yu forte e implora que ele pare. Yu começa a gritar de novo e solta Mika para esfaqueá-la, mas a força sombria ao redor dele desaparece lentamente. Por fim, seus olhos voltam ao normal e ele cai. Enquanto Shino o ampara preocupada, Mika amaldiçoa os humanos por isso. Geren afirma com orgulho que este espetáculo foi seu trunfo, mas Farid rebate que não conseguiu nada. Geren sorri maliciosamente e diz que fez toda a diferença, o que leva Farid a ficar cauteloso, e ele nota o atirador à distância. Isso permite que ele escape da morte por muito pouco, mas, a essa altura, todos os nobres estão cercados por centenas de tropas do exército imperial. Finalmente, um homem se aproxima de Geren e o elogia pelo seu trabalho, e diz para ele deixar o resto com a família Hiradi. Enquanto os vampiros são cuidados pelo exército, Shino olha para Geren com desconfiança e diz a ele que gostaria de fazer-lhe algumas perguntas mais tarde, mas ele se recusa categoricamente a aceitar qualquer coisa dela e vai embora. Alguns dias depois, Shino toma as coisas em suas próprias mãos e tenta entrar em uma masmorra restrita. Quando ela é parada pelos guardas, ela pergunta a eles para que serve este lugar. O primeiro guarda recusa responder, mas o outro argumenta que este lugar é um segredo aberto para as tropas em Shinjuku, e não há mal em contar-lhe. Ele explica que essas masmorras são usadas para sondar vampiros em busca de fraquezas. Shino parece já ter esperado algo assim, então Ash pede para ser deixada entrar. Quando a recusam novamente, ela mostra o brasão Hiradi, o que imediatamente os coloca em ordem. Depois que abrem o portão para ela, perguntam por que ela permaneceu uma mera sargento, apesar de fazer parte da família Hiradi que controla o exército imperial. Ela responde que não se interessa nas lutas de poder do exército que matou a irmã dela. Ao entrar, ela passa por algumas velhas masmorras até encontrar uma porta de interesse, que ao atravessar, a leva a um laboratório gigante e sofisticado onde dezenas de cientistas realizam experimentos desconhecidos. Ela entra na sala de controle principal onde encontra Geren e o encurrala para um interrogatório. Ele tenta fazê-la ir embora, mas ela o confronta sobre as pílulas especiais que ele a fez dar a Yu. Naquela época, ele alegou que Yu precisava de drogas especiais por ter um braço infernal único, mas ela agora suspeita que as drogas o transformaram naquele monstro. Geren admite abertamente a experimentação humana e a repreende por ser ou fingir ser ingênua, porque ela deveria saber que a existência da humanidade está por um fio pela ameaça constante de vampiros e cavaleiros do apocalipse, e experimentos como o trabalho de vida de sua irmã na criação das armas infernais são necessários para garantir a sobrevivência deles, mesmo que custe algumas vidas. Geren então a acusa de se importar tanto só por ter uma queda por Yu, e manda a sua bunda infantil sair dali. Enquanto ela sai, Geren revela que os efeitos das drogas durarão por mais 5 dias, e que ele acordará depois disso. Dias se passam e Yu finalmente acorda e encontra Yoichi dormindo numa cadeira ao seu lado. Sentindo a mudança, Yoichi acorda imediatamente e fica emocionado ao ver Yu voltar a si. Ele corre para chamar os outros, mas Yu está super confuso e pergunta o que aconteceu. Yoichi responde que ele esteve em coma por 7 dias, mas todos os outros estão seguros, o que dá a Yu grande alívio. Ele então percebe que Mika ainda estar vivo não era um sonho e começa a chorar. Shino, que entra naquele momento, o conforta e lhe garante que é um choro natural porque ele se reencontrou com seu familiar após muito tempo. Yu enxuga as lágrimas e pergunta o que aconteceu depois que desmaiou, ao que ela explica que reforços chegaram em massa, mas só conseguiram capturar os vampiros comuns e muito poucos nobres, com a maioria deles escapando. Ele pergunta o que aconteceu com Mika.
e ao ver a hesitação de Shino, pede a ela que lhe diga a verdade porque tudo o que ele quer saber é se ele está vivo. Ao ouvir isso, ela revela que ele foi levado pelos vampiros. Yu a agradece e de repente agarra seu pescoço, perguntando como ela obteve aquela lesão. Ela começa a corar e gagueja que um vampiro a mordeu. Naquele momento, Mitsuko invade o quarto e testemunha a cena suspeita, o que a deixa com ciúmes e a faz empurrar Shino para longe. Após esclarecerem a situação, Yu nota que até Mitsuko tem a mesma lesão. Finalmente, Yoichi traz Kimi, que tenta agir de forma casual ao recebê-lo de volta, mas Shino não demora a expô-lo por estar sempre verificando Yu enquanto ele estava em coma. Ao vê-los todos juntos, Yu faz um agradecimento sincero ao esquadrão por serem seus amigos. Eles o mandam deixar de sentimentalismo e o deixam descansar esta noite, garantindo que estão de folga até sua recuperação total. Uma vez sozinho, ele pensa consigo mesmo a sorte que tem por não só todos os seus amigos, mas também a Mika terem sobrevivido. Do outro lado, Mika pensa o mesmo sobre Yu, e ambos juram salvar o outro um dia, sem saber a verdadeira natureza do grande plano em andamento. Se gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao próximo vídeo na sua tela.